Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Deixa eu começar aqui. Deixa eu colocar um zoom aqui para aumentar. Vamos lá. Gente, isso aqui é um pequeno vídeo, né? Do programa Cálculo do MC, que eu estou fazendo. A professora Aline propôs essa tarefa, né? E aí eu vou fazer um pequeno vídeo explicando, né? Como funciona e o que eu estou utilizando, né? E qual foi mais ou menos a lógica que eu tive. Primeiro eu vou mostrar para vocês o tratamento de erros que eu fiz, né? O primeiro tratamento de erros que eu fiz foi, por exemplo, aqui, ó, a pessoa informe seu peso. E aí eu até coloquei um modelo aqui de como a pessoa deve digitar, né? Caso haja alguma dúvida, tal, enfim. Digamos que a pessoa não digite nada aqui ou aqui e aperte sem querer calcular IMC. O programa me dá esse erro, tá vendo? Por favor, preencha os campos. Beleza. Digamos que a pessoa só digite em cima, sei lá, ela coloque aqui um peso de 60 quilos, certo? E aí ela clica em calcular IMC. Ó, por favor, digite um valor para a altura, que é essa parte de baixo. A mesma coisa inversa. Se eu, por exemplo, digitar aqui, sei lá, 0, e aí embaixo eu digito, sei lá, 1.52, 56, vai. E aí se eu apertar calcular IMC, aí por favor digite um valor para o peso, que é essa parte aqui onde a pessoa não digitou. Então esse tratamento de erros foi feito, galera. Esses três tratamentos iniciais, né? Vamos lá. Digamos que a pessoa tem uma altura, deixa eu colocar aqui, de 1,70, vai. 1,70, e aí o peso da pessoa seja de 50 quilos. Galera, percebeu que quando eu clico em um desses campos, em qualquer desses campos, o teclado só aparece para mim numérico, porque eu fiz isso na codificação. Não tem o perigo da pessoa digitar uma letra, enfim. Então vamos lá, a pessoa pesa 50 quilos e tem uma altura de 1,70, certo? Então vamos pedir para calcular o MC. O valor do MC é tanto, 17,3, e o estado da pessoa é de magreza. Pela tabela que eu puxei, né, do índice de massa corporal, esse é o estado que a pessoa se encontra. Digamos que a pessoa tem a mesma altura, deixa eu aumentar esse peso aqui, e coloque, sei lá, 68, vai. 68 quilos. Vamos calcular o MC. O valor do MC é 23,53 e o peso é normal. Se tiver dando um pouco de lag aí, galera, desconsidera, porque esse computador, na verdade, esse programa ele exige muito, né? Porque eu estou usando o Visual Studio, né? E aí a plataforma que eu estou usando é o Xamarin, né? Que é o pessoal chama de Xamarin, mas é o famoso Xamarin. Então vamos lá, galera, dando continuidade. Então, digamos que a pessoa pese, sei lá, 80 quilos, vai. 80 quilos. E aí, quando eu for calcular o MC, vai dar o primeiro sobrepeso, certo? Deixa eu colocar aqui agora 95 quilos, para ver se vai dar o segundo sobrepeso. 95 quilos. Não, colocar 90, vai. 90 quilos. E aí a pessoa tem obesidade grau 2, certo? E aí, se a pessoa passar de 100 quilos, né, dependendo da altura, vamos colocar aqui, sei lá, 120 quilos, por exemplo. Nessa altura, vamos ver, eu tenho obesidade grau 3. Então, esse é o programa funcionando, né, galera? Eu puxei esses valores aqui da tabela de índice de massa corporal. E agora eu vou finalizar aqui o programa. Eu vou mostrar para vocês algumas pequenas dicas, né, de como que eu fiz esse programa. Finalizei e tal. Então aqui, galera, é o seguinte, ó, esse main page, isso aqui é o front das telas, ou seja, essa é a parte de criação de telas. Aqui, ó, tá vendo? Eu consigo colocar um texto, tá vendo? Um texto, uma label, aliás, né, com texto, em formato de texto.
consigo falar qual que é o alinhamento do texto, se ele é central, se ele é esquerda, direita. Aqui eu consigo também colocar uma cor para o texto, um tamanho do texto, enfim. Esse entry aqui, o que que significa, galera? Esse entry aqui, no Xamarin, o que que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que criar uma variável. Esse entry aqui, para vocês entenderem, é um input do Xamarin. Em vez de vocês digitarem input, vocês digitam entry aqui no front, certo? Aí esse xname significa o quê? Qual é o nome do meu input? Aí eu primeiro crio esse input no front, e aí quando eu for para essa outra página aqui, ó, que é a parte do código, que é a parte do back, eu vou fazer a chamada desse nome dessa variável, entendeu? Então funciona assim, galera, o Xamarin. Pelo menos que eu estou aprendendo agora é nesse formato, entendeu? Então aqui eu crio o nome da minha variável no front, né, do meu input, que é o famoso entry. Então aí quando eu for no meu back, que é a parte do código, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu crio um método, né, um método principal, que é o botão calcular. Aí nesse método, o que eu tenho que fazer aqui, o que eu quero fazer? Como aquele entry, que é aquela minha input lá do front, ele sempre pega em formato de texto, tá vendo? Então aquela variável que eu tenho ela é em formato de texto, mas eu quero pegar para valor numérico. Então eu faço a transformação para double, que é do tipo numérico, e pego essa variável que eu quero do front em formato numérico, apenas fazendo a conversão. E aí embaixo eu faço as validações, né, que são necessárias, né, para o programa executar. Então é isso, galera. Esse é um pequeno vídeo, né? Deixa eu tirar aqui do zoom. Esse é um pequeno vídeo demonstrando como funciona o programinha.